ao Inside Duality, o videocast onde mergulhamos no universo da transformação de casas, obras e tudo que envolve construção civil. Hoje vamos abordar um tema que gera muita controvérsia e que preocupa tanto clientes como empreiteiros: a segurança jurídica nas obras e remodelações. Para isso, temos connosco o Dr. Ferreira da Costa, advogado com uma vasta experiência na área jurídica e com muitos casos que envolvem obras, contratos e problemas legais no setor da construção. Vamos abordar os erros mais comuns que resultam em perdas financeiras, discutir situações polémicas que envolvem empreiteiros e clientes e, por fim, perceber como nos podemos proteger nestas situações. Doutor, antes de mais, muito obrigado por estar cá connosco. Eu gostava de começar de uma forma muito direta, perguntando se já teve clientes que perderam milhares de euros porque o empreiteiro fugiu com o dinheiro. Antes de mais, muito boa tarde. É um gosto estar aqui a falar consigo. Conheço muito bem e é com algum prazer que aqui estou a dar este podcast. Tive dezenas de situações destas e cada vez mais isto irá acontecer. Porque, como tive a oportunidade de dizer há bocadinho, numa conversa prévia, a dinâmica da sociedade hoje em dia não é a dinâmica de há 20 anos atrás. O problema é que as pessoas continuam a insistir que nós vivemos há 20 anos atrás e não se adaptam. E uma das questões essenciais para mim nos dias de hoje é as pessoas estarem devidamente assessoradas, designadamente por advogado. E quando isso acontece, de alguma forma a gente consegue prevenir alguns problemas. Quando isso não acontece, vêm os problemas e aí é que são chamados advogados. Portanto, esta dinâmica está um bocado ao contrário daquilo que era suposto, e esta é a ideia que eu quero passar, porque efetivamente é isso que eu no dia-a-dia vejo no meu escritório. Peço desculpa, respondendo àquilo que me estava a perguntar, muitas situações destas e todas elas se prendem com aquilo que é o contrário do que a lei diz, não é? Porque nos contratos designadamente de empreitada ou de compra e venda, o que está subjacente é a boa-fé, é um dos princípios base. O que acontece é que muitas vezes a boa-fé não está lá. E se as pessoas não se previnem através da redação de contratos que de alguma forma previnam algum tipo de situação, vai correr mal. E na sua experiência, quais são os sinais de alerta que podem indicar que o empreiteiro possa não ser de confiança? E já agora, que cuidados legais é que o cliente tem que ter para evitar problemas? É assim, não há só cuidados legais, há cuidados que todos os cidadãos têm que ter, ok? Designadamente, você vai contratar com um empreiteiro. Convém saber objetivamente quem é o empreiteiro, qual é o know-how dele, qual é o historial que ele tem, se tem dívidas, se não tem dívidas, se a empresa é saudável, se não é saudável. E, portanto, há um conjunto de procedimentos que são necessários e que as pessoas, às vezes, de alguma forma, não acautelam. Depois temos a questão legal, como é evidente, não é? Perceber quem é objetivamente aquele empreiteiro, perceber a sociedade, se efetivamente tem dívidas, se tem execuções, se não tem. E pronto, e contratar um advogado no sentido de perceber o que é que, sob o ponto de vista da redação dos contratos, o que é que se pode fazer. E aí pode-se fazer muita coisa. E o doutor está a assumir a relação de contrato, mas muita gente nem sequer assume isso. Muita gente inicia empreitadas sem sequer um contrato básico. Esse é o grande erro, percebe? Porque também tem a ver com um bocado com a lógica, se me permite dizer, a lógica do português, percebe? Porque o português vê em primeira linha como é que ele pode obter o maior lucro. E o maior lucro, às vezes, é fazer as coisas de uma forma, um contrato quase de amigo. Não sei se me estou a fazer entender na perspectiva E, portanto, com base no... Ok? No cumprimento. Fazemos aqui o cumprimento, é isto, o contrato vai ser isto. Pá, com um bocado de sorte, nós até não faturamos tudo e até ganhamos por aqui. Esse é o verdadeiro problema. Quando as pessoas embarcam nisso, estão-se a colocar designadamente nas mãos de empreiteiros que não são os mais idóneos. Mas para além desta proteção legal, como o doutor disse, acho que as pessoas menosprezam muito uma pesquisa aprofundada sobre a pessoa que estão a contratar. Coisas simples como o doutor falou, pedir referências, ou seja, que obra já fez, há quantos anos é que a empresa existe, quantos funcionários tem, verificar a legalidade até dos próprios funcionários. Há um conjunto de fatores que podem, não sei, mas se calhar tirar 70% dos problemas do caminho. Só que as pessoas muitas vezes não descuram um bocado vêem um isso. Instagram bonito de uma empresa que começou há 3 meses e vão por ali. E muitas vezes nem sabem com quem é que estão a lidar. E às vezes não é difícil perder um bocado de tempo e estudar bem e aprofundadamente a empresa.
Eu acho que há sinais. É evidente que nós, advogados, e toda a malta que está ligada de alguma forma à justiça, nós adquirimos ferramentas que o cidadão comum normal não tem. Mas também não é tão difícil para vocês também chegarem lá. Porque, efetivamente, se eu vejo um empreiteiro, por exemplo, dou-lhe a título de exemplo, que trabalha em prática individual e que é chamado por alguém para fazer uma empreitada, e a páginas tantas diz, olha, mas pensando melhor, vamos fazer uma coisa diferente. O senhor vamos fazer o contrato no nome desta empresa, que por acaso é da minha ex-mulher, e vai ser bom para toda a gente. Só este pequeno pormenor faz toda a diferença. Porque a meio do negócio que se está a concretizar, alguém vem a meio desta contratualização e vai implementar uma coisa que inicialmente não tinha falado, algo de mal está. Percebe? Primeiro sinal. Mas há mais, não é? Uma das coisas que acontece frequentemente, porque as pessoas, eu acho que o problema também está um bocado aqui, as pessoas às vezes não procuram profissionais. Procuram alguém que lhe faça o mais barato possível. E quando o critério não é objetivo, quando o critério é este, tem tudo para dar mal. Okay? Às vezes as pessoas querem barato e rápido, querem para ontem porque querem escriturar e querem andar com as coisas. Exatamente. E portanto não acautelam aquilo que supostamente deveriam acautelar, designadamente fazendo um contrato robusto e um contrato que a defenda também a ela. Claro. E que portanto, mesmo as duas partes, porque às vezes o contrato serve para isso. As duas partes. Aliás, os contratos devem ser feitos para isso mesmo. Exatamente. Os contratos devem... E pode haver na mesma o cumprimento de mão e haver a boa fé que tem que haver, mas o contrato não tem que estar sempre presente. O contrato não vai alterar absolutamente nada. Antes pelo contrário, vai cristalizar aquilo que é o objeto negocial. E portanto é por aí que as pessoas têm que ir. Agora, para o caso em que o empreiteiro abandona a obra a meio, que já nos chegaram aqui também dezenas de casos, os prejuízos muitas vezes são avultados para o cliente. Legalmente, o que é que o cliente pode fazer para assegurar a conclusão dos trabalhos e, caso não aconteça, para minimizar as perdas financeiras? Pergunto-lhe legalmente, mas também podemos abrir aqui um bocado, sem ser legalmente, o que é que o cliente pode fazer para se proteger nisto? É assim, isso não é uma resposta de fácil conclusão, não é? É um bocado complicado de dar. Mas, efetivamente, o que é que acontece? Voltamos tudo ao princípio. Tudo tem a ver com a forma como o contrato foi formalizado. E se você efetivamente tem um contrato robusto e bem trabalhado, feito por alguém que tecnicamente sabe o que está a fazer, você inclusivamente pode pôr lá cláusulas de incumprimento, pode pôr lá cláusulas de transformação da mora em cumprimento definitivo, pode ter cláusulas penais, e portanto há um conjunto de ferramentas que você pode utilizar no sentido de contratualmente exercer quando sentir essa necessidade. De outra forma, fica objetivamente nas mãos do empreiteiro. Exato. E pode acontecer estes casos em que acontece muito frequentemente. E depois às vezes as pessoas não têm onde se segurar, não é? Não têm, até porque lá está, não tiveram esse cuidado que eu lhe disse há bocadinho. Às tantas, objetivamente, o critério que esteve subjacente não foi o critério do profissional, foi o critério do mais barato. E portanto, como foram ao mais barato, não se preocuparam em saber qual era o background daquele homem. Provavelmente aquele homem não tem nada no nome dele. Pois, se torna muito difícil. O que torna a coisa completamente incontrolável. Claro. E digo isto relativamente às pessoas individuais, como digo, às pessoas coletivas. Uma sociedade que foi constituída ontem e você entrega-lhe uma empreitada de 1 milhão de euros, pode correr muito mal. Não é? Não tem bens, não tem absolutamente nada. Quer dizer, se aquilo correr mal e ele abandonar, e posso lhe dizer que já tive situações dessas, tive situações em que efetivamente aconteceu exatamente como estamos aqui a falar, construção de uma moradia, por exemplo, em que é pedido antecipadamente um valor até razoável. Exatamente, para a entrada. E a única coisa que este homem fez foi colocar num terreno uma máquina durante parte de um dia com 2 homens, e no dia seguinte desapareceu a máquina, desapareceram os homens. E desapareceu o dinheiro. Desapareceu o dinheiro que não era tão pouco quanto isso. E depois torna-se difícil ir atrás do próprio dinheiro, porque não há nada. Muito difícil, porque você mesmo que vá para a execução, ok? Primeiro tem que ir para a condenação. Tem um problema. Você pode andar ali anos a discutir uma ação. Claro. Muitas das vezes essa gente vem contestar as ações e complicar aquilo. Ok? E você, quando tem título, ou seja, quando tem uma sentença, quando vai executá-la, às tantas a empresa apresenta-se em insolvência.
Já não tem nada E portanto, na insolvência, não havendo património, está a ver o que é que vai acontecer. Vai correr mal. Mas infelizmente acho que é uma coisa que acontece demasiado em Portugal. Eu culpo não só a falta de profissionais que agem de boa fé e com ética, mas culpo também, de certa forma, o cliente por menosprezar este processo de filtragem e de análise. Porque estamos a falar, se for comprar um telemóvel, mais 1000 euros, menos 1000 euros, não se vai morrer por causa disso. Agora estamos a falar de processos de 100 mil euros, 200 mil, 1 milhão, como o doutor falou, e acho que as pessoas também têm uma certa culpa aqui, porque acho que às vezes as pessoas parece que querem ser enganadas. Como o doutor diz, às vezes acreditam em algumas histórias que lhes soa tudo muito bem, sem se preocupar com se protegerem. Ou seja, ouvem histórias de pá, a minha casa vai ficar incrível, vai ficar mais barata do que os meus colegas 30% ou 40%, sem desconfiar minimamente. Será que isto vai a bom porto? Será que me devo proteger com o advogado? Sim, é assim, objetivamente, e eu concordo grande parte daquilo que disse. Agora, tem culpa. Sim, tem alguma culpa, mas também é compreensível essa culpa, percebe? Porque há situações em que as pessoas, é o projeto da vida delas, é a casa da vida delas. Há muita emoção também nesta... Tem muita emoção à mistura. E as pessoas nem veem o mal, está a ver? Porque estão focadas naquilo que é o objetivo deles. Qual é o objetivo? Exatamente. É fazer a casa dos meus sonhos. Exatamente. E essas pessoas são as vítimas ideais para esse tipo de gente. Percebe? Porque alguns empreiteiros, não digo só empreiteiros, porque eu não quero balizar isto só na questão dos empreiteiros, mas há muita gente que é especialista nisto, percebe? E portanto eles, quando olham para a vítima, percebem efetivamente quais são as grandes probabilidades de conseguir ter êxito, não é? Já vi empresas que viviam disso. Eram especialistas em fazer esse tipo de coisas, como o doutor falou agora desse caso terreno e da máquina, que recebem adjudicações dos clientes, andam ali a enganar com 2 homens, e quando andam por ela, é que uma empresa dessas, para colher 2 milhões em adjudicação, não é preciso correr muito. Ou seja, basta ter meia dúzia de clientes que entreguem uns bons valores de adjudicação, colhe muito dinheiro. E é o que o doutor diz, mexe muito com a emoção. Nós sentimos, temos os nossos clientes que vivem em muitas casas. O doutor já foi cliente de empreiteiros, já viveu essa experiência, porque é uma coisa com emoção, que toda a gente quer ter a sua casa à sua imagem, mas nunca também descurar a cautela necessária. E esse é o verdadeiro problema, percebe? É que as pessoas estão fragilizadas pelo desejo da concretização de um sonho. E portanto, para um empreiteiro mais hábil e menos escrupuloso, é muito fácil, percebe? Até porque as ferramentas estão do vosso lado, do lado do empreiteiro, não é? E o empreiteiro domina toda a técnica, não é? Você Exatamente. pega num orçamento, começamos logo pela questão da orçamentação. O cidadão comum não consegue olhar para um orçamento e perceber o que lá está. Exato. É complexo. Porque é de uma complexidade acima da média, percebe? E mesmo aí, eu aconselhava vivamente que as pessoas se assessorassem de pessoas que percebessem daquilo. Porque muitas das vezes, e nas obras novas acontece muito isso, na construção nova, não é? O que vai balizar toda aquela construção é o orçamento, é aquilo que está orçamentado. Exatamente. E grande parte das vezes nem sequer há projeto de execução. Não há. A grande parte é das coisas que nós mais defendemos. Já para não falar na questão do caderno de encargos. Muitas das vezes nem caderno de encargos existe. É das coisas que mais defendo. Eu digo, pode não fazer connosco a obra, digo, mas por favor, tenha um mapa para fazer a obra, que é ter o caderno de encargos e o mapa de execução, porque senão as pessoas estão completamente à mercê do empreiteiro. Completamente. E depois entramos naquela dinâmica de mais-valia, menos-valia, que complica ainda mais, não é? Claro. E portanto o dono da obra perde sempre. Não tem a mínima hipótese. Portanto, ab início, nós temos que tratar dos assuntos com profissionais, quer sob o ponto de vista jurídico, quer sob o ponto de vista técnico da empreitada e da execução da obra. Claro. É fundamental. Passando também à pergunta seguinte, que é que nós também já falamos aqui que há empreiteiros que não cumprem, mas o doutor sabe e bem, porque já tivemos também alguns casos em que muitas vezes é o cliente que não cumpre com os valores que foram acordados. Falando agora para os empreiteiros, que medidas é que podem ter para se proteger e garantir o pagamento integral dos trabalhos que vão realizar? Eu, relativamente aos empreiteiros, é evidente que eu vejo isto numa dinâmica diferente. Eu vejo a parte mais frágil, quase sempre, o consumidor final. O empreiteiro normalmente é uma sociedade, e é gente que vive com isto e que se assessora muito bem também. Portanto, de alguma forma, eles
tem sempre alguém por trás deles. Claro. E fazem contratos muitas das vezes inclinados para um lado. Essa é a minha experiência, ok? Claro. Mesmo assim, admito que haja algum empreiteiro que esteja a começar e que não esteja verdadeiramente dentro dos assuntos também. O que eu recomendo ao empreiteiro é a mesma coisa que eu recomendo ao consumidor final. Portanto, fazer contratos robustos, onde se discipline todo o negócio, onde se discipline toda a dinâmica daquele negócio. E, se necessário, com cláusulas penais para o incumprimento. Claro. Que é uma coisa essencial, não é? Há uma coisa que eu tenho que chamar aqui a atenção que é muito importante, que tem a ver com o incumprimento definitivo. Lá está. É uma questão que não é do senso comum. O consumidor final não domina isto, não é? Mas você não pode resolver o contrato só porque sim, só porque ele se atrasou um mês na obra, ou só porque ele não executou uma coisa que você na sua ótica acha que está mal. A lei não permite isso sem mais. Portanto, há requisitos que têm que ser cumpridos. Claro. E se isso ficar taxativamente disciplinado num contrato, meio caminho andado está resolvido em termos judiciais. É bom para o empreiteiro e é bom para o advogado, porque depois tem uma ferramenta que pode utilizar. Ok? Que é importante também Que é ter essas muito ferramentas, importante. senão depois o trabalho torna-se também muito mais Muito difícil. mais complicado. Porque também há aqui empreiteiros que também trabalham para outras empresas, que também sabem às vezes como fazer as coisas e assim. Por isso é que, na nossa ótica, eu lembro que o doutor já me falou uma coisa aqui há uns tempos, quando nós começamos a elaborar contratos de empreitada, porque nós também no início éramos uma empresa mais pequenina, fazemos empreitadas muito inferiores. Houve uma altura em que surgiu a necessidade de fazer um contrato de empreitada e o doutor falou-me de uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena dar nota, que é que cada contrato acaba por ser um fato à medida. Tal e qual. Um contrato não vai servir para todas as empreitadas, porque cada empreitada tem as suas características, não é? Porque estamos a falar, uma empreitada pode ter estrutura de pedreiro, outra pode não ter, uma pode envolver, mesmo a nível de timings, por ter estrutura de pedreiro, estar sujeita à meteorologia, outra não. Tudo tem que ser pensado e adaptado para cada caso. E também acho que é aqui uma coisa que as pessoas erram, porque têm um contrato de empreitada, um modelo que vão buscar às vezes à internet, uma coisa básica, já aconteceu. Isso e é um dos assim problemas básicos que a advocacia lida, percebe? É porque... E as pessoas só perdem. Não têm consciência disso, mas na prática só perdem. Que é existir uma panóplia de informação que chega ao consumidor final de uma forma fácil. Você vai à net, procura um contrato de empreitada, aparecem 500 contratos de empreitada. E na sua lógica você acha, agora temos o ChatGPT e outras coisas que tais, claro. não é? E as pessoas pensam que com essa singela abordagem que vão conseguir resolver todos os problemas deles. Não vão. Vão arranjar mais problemas, porque às vezes uma vírgula num contrato faz toda a diferença. E portanto imagino que é você tomar um medicamento e a sua vizinha vem-lhe dizer, olha, pá, eu tenho o mesmo problema que você e portanto eu posso tomar o mesmo medicamento? Pode. Assim fez bem e ela pode lhe fazer mal. Exatamente. Aqui é exatamente igual. O erro das pessoas é esse mesmo e cada vez mais, e depois temos aquilo que a gente já sabe, não é? Quer dizer, muita gente a dar informação que não deve dar, não é? E às vezes gratuitamente. E o cliente vai atrás muitas das vezes e vai se meter em grandes problemas porque efetivamente o que vai acontecer é que aquele contrato não está adaptado àquela circunstância e pode haver problemas graves com isso. Vamos falar agora também de outro tópico que foge aqui um bocado mais à questão da do alto, mas é muito importante e eu gostava de ter a sua opinião, que é a aquisição de imóveis. Quando alguém decide comprar um imóvel, especialmente de valores avultados, muitas vezes, como já falámos com a questão da emoção e entusiasmo, não presta atenção a alguns detalhes legais, como por exemplo dívidas a condomínios ou heranças mal resolvidas, como o doutor já me falou de alguns casos. Na sua experiência, quais são os principais erros que as pessoas cometem neste processo e como é que podem ser evitados? Esse aí é outro contrato bastante complexo também. Sob o ponto de vista técnico, tem aí algumas nuances, que é a compra e venda, que também tem um regime muito próprio. Sendo certo que, ainda por cima, temos agora uma lei especial que disciplina o consumidor. Portanto, protege ainda mais o consumidor relativamente a esse tipo de contratos. O problema base é sempre o mesmo. As pessoas estão interessadas em comprar uma casa. O objetivo deles é comprar a casa. E, portanto, não vão ter o cuidado de escolher o empreiteiro certo, não vão ter o cuidado às tantas de perceber
se os materiais são os adequados para aquilo ou não são, agem muito em função da emoção. E, portanto, vem um apartamento, muitas das vezes em planta, que é outro erro ainda maior. Vem um projeto em planta muito bonitinho, acham que é o projeto da vida deles. E, portanto, nem olham para trás. Ok? E começa logo no início da negociação. Porque o contrato de promessa, neste tipo de questões, é fundamental, importantíssimo. E temos de ter a cautelar, desde logo, a questão do incumprimento, que muitas das vezes não é cautelado. Outra questão que não é muito bem, de alguma forma, apreciada é a questão do prazo. Ok? Porque há empreiteiros que já sabem como é que as coisas funcionam e põem lá prazos que não são, como eu costumo dizer, nem carne nem peixe. Portanto, está para os dois lados. Quando se vai colocar em questão se efetivamente estamos perante um amor ou um incumprimento definitivo, temos aqui uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Porque vai obrigar o consumidor, muitas das vezes, a ter que intentar ações em tribunal que podem levar 2, 3 anos. Pois. A somar ao prazo, ao incumprimento do prazo, que muitas das vezes acontece, tem aí uma situação em que, efetivamente, o empreiteiro atrasou-se, salvo erro, 5 anos em concluir o prédio. É uma loucura. Portanto, imagine qual é a situação do consumidor final, que já levou com 5 anos de uma obra que já devia estar concluída, e porque o contrato foi mal redigido e não houve esse cuidado de contratualizar com a assistência de um advogado, não é? O empreiteiro fez o contrato à medida dele, pôs lá uma cláusula do seu ponto de vista do prazo, que é uma cláusula dúbia quanto ao efetivo cumprimento do prazo. E não é difícil dizer isso. Uma cláusula do estilo: a obra será concluída previsivelmente no ano 2025. Claro. Previsivelmente. O que é isto? Só esta pequena questão pode levantar problemas do ponto de vista jurídico dantescos. Vai proteger quem? O empreiteiro. Exatamente. Okay? Mas então o doutor está a falar que, por exemplo, mesmo começando, para além do contrato, ou seja, quando se faz a escritura da casa, o contrato de promessa de compra e venda é fulcral e há muitas contrato nuances de promessa, analisar a sociedade que está a vender, fundamental. Ok? Sob o ponto de vista da orçamentação, perceber efetivamente o que é que lá está também. Ok? Quais são os materiais que vão ser aplicados. Muitas vezes já vi mapas de acabamentos, zero objetivos. Por exemplo, cerâmica gama alta. Ou por cerâmica exemplo, do tipo por tal. exemplo. Dá para pôr cabe lá tudo. Cabe lá tudo, exatamente. Depois, na altura da execução da obra, ainda é pior, percebe? Porque você está a falar de uma moradia de autoconstrução. É uma realidade. E está a falar na compra de um apartamento, é outra realidade também. Uhum. Mas tudo se resume ao mesmo, percebe? Você Sim. vai andar em cima, você vai querer saber, e muitas das vezes o empreiteiro não lhe dá essa chance. E quando chega ao período decisório de tomar decisões que são importantes, você muitas vezes já não tem dóminos da situação, porque não acautelou antes. Claro. Ok? E aí não há forma de resolver isso. Não? Mas está muito na moda a aquisição de casas em planta. E eu também já vi técnicas, como o doutor diz, que eu acho que o empreiteiro acaba por estar sempre mais protegido nesta relação contratual. Eu já vi técnicas de empresas, boas empresas que criam novas empresas para cada empreitada. Isso também pode ser uma coisa que levanta aqui, pode levantar uma bandeira vermelha. Um risco terrível, porque lá está, principalmente naquelas situações em que o empreiteiro não tem capital próprio e recorre a empréstimos avultados. E conta com o dinheiro dos clientes, com as entradas. E pode acontecer situações que já se me têm deparado também, que são preocupantes, não é? Porque tem a ver muito também quem é o empreiteiro, com a pessoa com quem eu estou a lidar. Por exemplo, o prédio devia ser construído no prazo máximo de 2 anos, vamos imaginar, e houve atrasos consecutivos e ao fim de 6 meses o prédio está todo vendido. Está a ver a ideia? Aconteceu. E entretanto já recebeu sinais de não sei quantas pessoas e também já não será estranho situações em que, também já vi disso,
em que o empreiteiro vendeu a 3, 4 pessoas o mesmo apartamento. O que vai levantar questões mais à frente dantescas, não é? E, a meio deste percurso, decide apresentar a empresa em insolvência. Está a ver o problema. Esta gente fica sem os sinais, fica sem o apartamento, e já houveram situações, que lembro-me aqui há uns anos, já foi há uns anos valentes, mas foi muito discutido na jurisprudência isso, que isso foi até o Supremo, e andou-se a discutir isso durante anos e anos a fio, em que os próprios promitentes compradores, porque a empresa foi em insolvência, não havia outra forma de... Perderam o dinheiro que já tinham dado, de alguma forma, não é? E a única forma de resolverem aquilo era acabarem a construção. E para além do que tinham dado, ainda tiveram que dar um acrescento volumoso para acabar o prédio. Portanto, está a ver como é que isto como é que há isto muita pode coisa ser. que pode correr mal nesta aquisição, mas isto de certa forma virou um bocado de moda com aquelas cedências de posição, e o pessoal acha que faz dinheiro. Muita gente pensa, vou investir aqui 20 mil euros nesta entrada, depois vendo a outro tipo por mais 10 mil euros e ganho aqui 10 ou 15 mil euros, o que seja, nesta comercialização. Mas há todo um risco inerente à construção de de apartamentos em planta, nomeadamente se a empresa não tiver histórico nenhum. Então aí é um perigo. Mesmo em termos de materiais, mesmo em termos de quem é este homem, quem é este empreiteiro, o que é que ele fez até hoje. Exato. Se acontecer alguma coisa, o que é que eu posso fazer? Está a ver? Uma das coisas que se pode fazer, por exemplo, a nível da autoempreitada, não é? Ou autocompra, autoconstrução, peço desculpa, é efetivamente, por exemplo, fazer uma garantia bancária, por exemplo. Exato. Mas só uma empresa idónea, uma empresa com algum estofo, é que vai fazer isso. Que faz isso, porque claro. Você se vir no mercado da construção civil, poucas empresas, conheço muito poucas. Mas isso é um bom sinal. Quando você, perante uma empresa, diz assim, olha, eu quero uma garantia bancária do seu ponto de vista da má execução. Eu quero que me seja garantido isto. Ou então, se acontecer alguma coisa à empresa, eles não tem problema nenhum, eu dou a garantia. É uma postura de segurança. Isso sim. É uma empresa profissional que dá todas as garantias que está aqui no mercado, não é para estragar o mercado. Claro. Nem é para prejudicar ninguém. Essa é uma bandeira verde. É uma bandeira verde e uma boa bandeira, percebe? Exatamente. Boa bandeira. Mas o problema tem a ver um bocado com isso que nós falámos também aqui há bocado. A lógica é a lógica do lucro imediato. Às vezes, na ótica do investidor, às vezes na ótica de quem juntou um pecúlio e quer ter a casa da vida, que é perfeitamente idóneo e eu admiro isso. Agora, há que ter cuidados. Muito cuidados. Passando ao próximo tema, que é um tema também super interessante e acaba por ser intrigante também, que é se é possível alguém comprar uma casa e depois descobrir que o vendedor afinal não era o proprietário da casa em si. Já aconteceu casos deste género? Já me aconteceram inúmeros casos cujo grau de complexidade está acima da normalidade. Portanto, eu não sei se a falar sobre isto vou ser perfeitamente perceptível. Mas uma das coisas, acabamos por falar em algumas coisas importantes e não falamos de outras, não é? Sim. Um dos problemas que acontecem muitas das vezes na compra de terrenos, na compra de propriedades para recuperar, é não haver uma preocupação entre perceber o que é que eu estou a comprar. Quer em termos de registro predial, em termos de autoridade tributária, em termos de perceber o que é que em termos camarários existe. O que é que acontece? E agora também está muito na moda as pessoas comprarem leilão eletrónico, penhoras, porque supostamente é uma boa coisa e supostamente vai comprar barato. O que não é verdade. O que não é verdade, até nessa lógica não é verdade, porque hoje em dia, mesmo nos leilões eletrónicos, atingem valores perfeitamente absurdos. É verdade. E muitas vezes acima do valor do mercado. Mas isso é questão para outra conversa. O que é que acontece? Quem está, por exemplo, nos leilões eletrónicos a promover aquilo, muitas das vezes não está com essa preocupação. Claro. De ver se a caderneta predial bate com a descrição predial, se em termos de áreas aquilo está correto, se não está. Portanto, é uma das primeiras coisas que as pessoas têm que fazer, é perceber o que é que estão, sob o ponto de vista documental e jurídico, o que é que estão a comprar. Porque às vezes o terreno na caderneta predial tem 1000 metros quadrados
e na descrição tem 500. Pois. Está a ver? E você vai ao local, faz um levantamento topográfico e ele tem 200. E pela idade destes bens, o doutor acha que há uma dificuldade em obter documentação? Por exemplo, imagina, vamos falar de uma casa de 1930. Às vezes há dificuldade e há ali uns gaps de informação. Sim, há muita dificuldade. Quer dizer, é uma dificuldade relativa. Lá está, para um profissional não há uma grande dificuldade. Ele chega lá com facilidade. Agora, eu admito que ao cidadão comum é capaz de ser um bocado complexo. Para já, porque não é fácil ir a uma conservatória ou ir a umas finanças e tentar manter um diálogo que seja compreensível, não estão ao mesmo nível. Claro. Não é? E é fácil não perceberem sequer o que é que lhes estão a dizer. Claro. E muitas das vezes começa exatamente por aí o problema, percebe? É que as pessoas estão a pensar que estão a comprar uma coisa e estão a comprar outra completamente diferente. E só depois da compra executada, muitas das vezes, é que vem à colação aquilo que a gente não viu. Claro. Estes casos em que as pessoas compram uma coisa e depois afinal a pessoa a quem compraram aquilo não era legítimo dono. Acontece também comprar, como o doutor disse, um terreno de 1000 metros, se calhar na verdade só tem 500. E são prejuízos muito avultados para os clientes. Depois não há grande volta a dar-lhe, percebe? Porque você, depois de comprar, tem ali um problema sério. Pois. Porque quem lhe vendeu, dependendo de quem lhe vendeu, como é evidente, não é? Você tem sempre a possibilidade de tentar anular a venda. Mas não se livra do problema. Porque dependendo de quem estiver do outro lado, claro, às tantas vai-lhe criar dificuldades e vai arrastá-lo para um processo que pode demorar anos. E o dinheiro já pode ter desaparecido, a pessoa declara insolvência. Exatamente. Há muitas coisas aqui que podem correr. Podem acontecer. Portanto, e que podem dificultar ou impossibilitar regredir esta decisão que foi tomada. Soluções vão haver sempre. Agora, se será a melhor solução para si, pode não ser. Pois. Portanto, cada caso concreto, é o que eu costumo dizer, cada caso concreto tem que ser analisado à lupa, não é? E o que é neste caso pode não ser daquele. Claro. E falando em casos concretos, sem entrarmos em pormenores muito específicos, pode partilhar algum ou alguns casos que aches particularmente interessante ou marcantes, que envolvam obras e remodelações, ou seja, para as pessoas também terem noção, sem falar em coisas muito específicas, de coisas que podem acontecer que ninguém sequer se lembra antes de começar uma empreitada. Tudo anda à volta daquilo que a gente já falou há bocadinho, não é? Antes de começar a empreitada, fazer este tipo de procedimentos que para mim é fundamental. Claro. Se não o fizer, coloca-se em risco, não é? Uma das coisas é começar logo por aqui. Sob o ponto de vista documental, tentar tirar o máximo partido da informação que dispuser, no sentido de perceber com quem é que está a contratar. E depois acautelar-se através de um contrato bem gizado, no sentido de acautelar os seus direitos, não é? Porque é a parte mais fragilizada nisto tudo. Mas tem algum caso mesmo que nos consiga partilhar, mais uma vez, sem pormenores, que achasse até curioso? Tenho vários casos, não posso falar deles. Claro. Pela questão deontológica e profissional. Mas posso-lhe adiantar que tem aí um caso bastante complexo em que uma pessoa contratou um empreiteiro, pensando que efetivamente esse empreiteiro seria uma pessoa idónea, e ele a meio da empreitada começa, no início logo da empreitada começa logo a levantar problemas. E uma das bandeiras vermelhas que deve assaltar logo as pessoas é quando o empreiteiro diz assim: olha, eu não tenho dinheiro para comprar os materiais. E portanto, para eu conseguir fazer isto, eu vou-lhe pedir já um adiantamento de X. Ok? E as pessoas, muitas das vezes, de boa fé, não é? Claro, adiantam o dinheiro e ele desaparece, que o dinheiro desaparece da obra. Já me aconteceu uma situação dessas. Curiosamente, uma coisa estranhíssima, o homem ainda conseguiu andar lá 1 ou 2 semanas, meteu lá um funcionário qualquer, depois abandona completamente a obra e interpela, neste caso, o meu cliente, dizendo: se não me der mais X, eu não acabo a obra. E, portanto, o consumidor final fica nas mãos do empreiteiro, porque ele diz: das duas uma, ou me adianta mais dinheiro, ou então eu não acabo a obra. E tirou de lá os homens, tirou de lá as ferramentas, só deixou lá uma betoneira e mais não sei o quê.
E portanto foi nesta lógica que avançámos para o tribunal. E pronto, e criou-se aqui um problema que depois foi resolvido através de uma sentença que foi positiva, mas voltamos outra vez ao mesmo, não é? Tenho uma sentença, mas não posso executá-la porque ele não tem nada no nome dele. Isso aí acho que deve ser das piores sensações que uma pessoa pode ter. Terrível, não é? Há maneiras de se proteger, mas mesmo assim, mesmo com boa proteção, pode acontecer. Pode acontecer. Por isso é que eu digo, todos os cuidados são poucos. E, portanto, mesmo aquelas pessoas que têm todos os cuidados e mais alguns, correm sempre algum risco. Claro. Ok? Acho que o critério maior será procurar uma boa empresa, uma empresa bem reputada no mercado. Pode ser mais caro, provavelmente é. Mas às tantas tem uma estrutura diferente de um indivíduo que abriu uma empresa hoje. Exatamente. Ok? E se acontecer alguma coisa mal, você vai ter ali ferramentas que se pode agarrar, que de outra forma não vai conseguir. É evidente que também lhe podem dizer, pois, mas também pode acontecer com uma empresa grande. Pode. Nós já soubemos aqui de algumas situações de empresas grandes que apresentaram PERs ou apresentaram insolvências e portanto, o problema constitui-se na mesma. Mas será a possibilidade de acontecer com um empreiteiro mais pequeno, menos É idóneo, uma questão de probabilidades. será bem maior. Se estão a gostar deste episódio, subscrevam o canal, ativem as notificações e fiquem atentos, porque vamos continuar a trazer convidados incríveis para falar de arquitetura, design e construção. Doutor, quais são os 3 conselhos para si que se tivesse que dar a alguém que iria iniciar uma obra, quais eram os 3 conselhos que o doutor dava? Olha, eu poderia dizer 2 ou 3 coisas que é isto. Comprar a casa ou remodelar pode ser um sonho ou pode ser um pesadelo. Ok? Esta é a ideia base. Portanto, para não ser um pesadelo, você proteja-se da forma que acha que é necessário. E essa proteção começa desde logo, de início, por tentar perceber quem é que está do seu lado, quem é o empreiteiro que você está a contratar, ou então na compra e venda também igual. Exatamente. Porque na compra e venda também é a mesma situação. Perceber com quem é que está a lidar. O objetivo de lucro não é importante. Poupar é importante. Mas às vezes, para se poupar 100, eu costumo dizer isso aos meus clientes, para se poupar 100 vai-se perder 5 mil ou 10 mil. Porque às tantas, aquilo que esteve subjacente não foi um critério objetivo de contratualizar com alguém idóneo, com alguém profissional. O objetivo foi o lucro ou a poupança máxima. Claro. E isso às vezes pode ser trágico. Designadamente com aquelas situações que a gente sabe muito bem da faturação. Claro. Vamos faturar X, vamos faturar Y e sem querer estão só a colocar nas mãos Exatamente. de um empreiteiro, designadamente um empreiteiro que seja menos idóneo. Não é? E portanto a primeira preocupação é assessorar-se de pessoas que o possam ajudar. Designadamente logo na base inicial de negociação. Okay. Contratualização ainda mais. Percebe? E estou a falar nos pré-negócios. Estou a falar, por exemplo, dos contratos de promessa de compra e venda. Que para mim é um regime complexo, denso, que pouca gente domina e que a lógica de mercado distorceu completamente aquilo que está subjacente aos contratos de promessa de compra e venda. Pesado. É menosprezado e não é visto com os olhos que devem ser vistos. O que significa o quê? Que você, quando logo no início faz maus contratos, designadamente contratos de promessa de compra e venda, você está a desenhar um alvo na sua testa, se me permite a expressão. Ok? Só pode correr mal. Claro. E, portanto, o que eu aconselho as pessoas vivamente não é estar aqui a puxar a brasa para a minha sardinha, mas a vida é o que é. Eu, se precisar de um médico, um cirurgião, eu vou contratar um médico cirurgião, não vou contratar um médico de clínica geral. Claro. Se eu preciso de um profissional do direito, eu devo contratualizar e contratar com um advogado. E o valor que se vai investir, porque é um investimento, é residual, muitas vezes comparado com o tamanho da empreitada. Consultar um advogado é zero numa empreitada como as que nós fazemos, são empreitadas sempre acima dos 100 mil euros, é zero, nem há um percentual, nem chega a 1% do valor da empreitada, e é fundamental. É uma questão de mentalidade, percebe? Eu acho que nós, no nosso país, ainda vivemos há 50 anos atrás. As pessoas ainda não perceberam, porque é fácil, e aqui é um bocado um desabafo de um advogado, não é? Claro. A gente só ouve falar mal dos advogados só na parte mal. Os advogados fazem tanta coisa bonita, resolvem vida de tanta gente,
têm sentenças às vezes brutais que são enervadoras. A primeira vez que acontece neste país, ninguém fala disso. O que se fala é da parte mais negra do que é a advocacia. E isso está intrincado na nossa cultura, percebe? As pessoas, é algo quase escondido. A pessoa vai ao advogado e não diz ao vizinho que vai ao advogado. Portanto, ainda há um bocado, é uma questão de mentalidade que tem que ser completamente alterada. Nós vemos grande parte dos países da Europa não pensam assim, é exatamente ao contrário. Exatamente. Querem fazer um contrato de execução de arrendamento, não vão fazê-lo, não vão à net buscá-lo. Falam com o advogado. Claro. É isto que se tem que implementar em Portugal. E muitas vezes eu sinto que as pessoas só vão ao advogado em última instância. E nós desde cedo, o doutor já nos aconselha e acompanha há muitos anos, já vem desde o meu pai, muito cedo tivemos essa mentalidade também que foi um bocado dada por si, de que é melhor ter o advogado, é melhor para prevenir do que para remediar. Eu não sei se recordas, cheguei a dizer muitas vezes, e eu acredito mais na advocacia preventiva que na advocacia repressiva. Isso significa o quê? Que se eu conseguir prevenir o litígio, eu provavelmente vou resolvê-lo de uma forma melhor. Claro. Porque eu sei que muitas das vezes, quando o cliente vai falar com o advogado, já há muito pouco a fazer, ou o que há a fazer, às tantas, vai ser muito mais oneroso do que seria se ele se tivesse prevenido. Exatamente. Está a ver? Por exemplo, essa questão que eu falei há bocado de um contrato de promessa. Se o contrato de promessa tivesse sido bem feito, ele hoje em dia não estava a litigar em tribunal numa ação que vai durar 3, 4, 5 anos. Exatamente. Às vezes são pequenas coisas, mas pode depois dar ao advogado material para conseguir trabalhar e levar o processo a... E para objetivamente travar aquele processo. É que às vezes basta o contrato estar bem esgrimido e está resolvido o problema. Pronto, estas são dicas, acho que valem ouro. Para fecharmos aqui a nossa conversa, doutor, uma pergunta interessante, que é: o que é que ainda hoje em dia o surpreende neste mercado, mesmo após tantos anos de experiência? No mercado, quando diz mercado, que é mercado imobiliário? Sim, neste mercado de obras e construção, remodelação no geral. Surpreende-me na lógica negativa, percebe? Sim. Porque eu acho, mas isso é um mal que eu acho que se pode apontar a grande parte dos empresários portugueses. Que grande parte deles são empresários que nasceram do nada, criaram uma empresa, muitas das vezes, eu tenho vários exemplos desses, com muito custo ao longo de muitos anos, e que verdadeiramente não tiveram tempo sequer para perceber qual é a lógica da gestão. Gerir para eles, por exemplo, na lógica do mecânico, é dar um bom serviço ao cliente, é prestar-lhe um bom serviço. O que muitas das vezes deixa de fora essa questão administrativa, essa questão da verdadeira gestão. E eu acho que esse é o problema. Nós temos que investir cada vez mais no bom gestor, no gestor que saiba o que é empresa e o que é gerir uma empresa, de forma a prestigiar o serviço. Quando isso não existe, e quando o que está subjacente é a lógica do lucro imediato, não vamos muito longe. Você vê isso em qualquer tipo de mercado, não é? Vê na construção civil, vê nas oficinas de reparação de automóveis, whatever. Muitas situações têm sempre por base a mesma circunstância. O ponto que está a dar é muito interessante. Por vezes, o que eu estou a interpretar é que por vezes esta má gestão leva a que o fornecedor do serviço esteja numa situação desconfortável em que comete erros graves porque não se assessoria, porque subestima a assessoria, subestima a necessidade de ter alguém que olhe para os contratos. Eu posso lhe dar a título de exemplo de um cliente meu que está na reparação do automóvel e venda de carros automóveis, e que sistematicamente levava com ações, e quando dava por elas estava com execuções à porta. E não era por culpa própria. Acaba por ser. Mas porque de alguma forma ele desprestigiava a questão da gestão, a questão administrativa. Aparece-lhe uma ação ou uma injunção que era frequente. Eu vou pôr ali e um dia destes eu vou olhar para aquilo e depois, se houver necessidade, eu vou falar com o advogado. Às tantas, quando vai pegar naquela carta, já passou o prazo de contestação. Foi condenado. Já se esqueceu disso.
e quando dá por ela está a levar com a execução. Aí é que ele se vai lembrar do advogado. Claro. E vai ligar na altura em que estiver lá ao caminhão para lhe carregar os bens, vai ligar para o advogado. É esta lógica que tem que ser subvertida. Exatamente. Está a ver onde eu quero chegar? Exatamente. Portanto, advocacia repressiva versus advocacia preventiva. Se ele antes daquilo acontecer tivesse falado com o advogado, não teria provavelmente uma sentença contra ele e provavelmente não teria uma execução a decorrer naquele momento. Ok? Com custos agravados. Claro. Porque é evidente que depois é uma situação urgente, o advogado vai ter que cobrar a urgência. Portanto, é sempre a perder, percebe? Esta lógica tem que ser subvertida. E o advogado nessa situação vai estar com muito menos ferramentas para conseguir ajudar a pessoa, porque a pessoa já está num ponto que os dados já estão na mesa, já não há muito para Tem jogar. uma sentença, objetivamente uma execução não é uma ação de condenação. Claro. Você, em termos de meios de defesa numa execução, está muito mais limitado. Está limitado ao título executivo que você tem. Se é uma sentença, você tem muito poucas hipóteses. Claro. Pode ter algumas, do ponto de vista formal, pode ter algumas, não vou dizer que não existam, cada caso é um caso. Mas, hipoteticamente, não terá as mesmas ferramentas nem os mesmos meios de defesa. Vai pagar 3 vezes mais, provavelmente, quando às tantas com uma consulta resolvia aquilo. Exatamente. Portanto, eu, se me permite, diria uma palavra. O direito existe para proteger quem se protege primeiro. Acho que esta é a lógica que está subjacente e é esse o tema que eu quero deixar. E podemos terminar assim. Oh, doutor, muito obrigado por ter cá vindo. Foi um prazer estar aqui consigo. Foi uma conversa excelente. Eu acho que vai ser muito enriquecedor e vai, se isto cumprir o nosso objetivo, pelo menos que ajude uma pessoa a não cometer um erro e que muitas vezes esses erros podem danificar a vida de famílias. A vida destrói vidas de pessoas. Há pessoas que ficam com a vida destruída porque lhe acabaram com o único sonho que tinham na vida, que era construir uma casa. Portanto, se conseguirmos ajudar com este podcast, já somos felizes com isso. Fantástico, já me sinto melhor. Muito obrigado. Okay. Obrigado, doutor. Muito obrigado eu.